Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Eu falei na primeira oportunidade que Deus iria multiplicar o ânimo, isto mesmo. E aí, essa mensagem já deve estar no meu canal no YouTube, Pastor Júnior Técio, essa primeira parte. E hoje a gente vai avançar e eu quero dizer a você que Deus vai multiplicar o azeite na sua vida e Ele vai multiplicar o azeite, aleluia, da mansidão. Isto mesmo. Deus vai multiplicar o azeite da mansidão. E quando eu digo isso, eu me lembro lá do capítulo 7. Jesus, ele nos orientando, se não me falha a memória, capítulo 7, Jesus falando que quando nós somos agredidos, quando alguém bate na nossa face, nós deveríamos dar a outra face. Isso é mansidão. Quando alguém pede para você caminhar 1 milha, você caminha 2 milhas. Quando alguém está diante de você, lhe perseguindo, lhe colocando na condição de perseguido, você deve orar por ela, deve orar por ele. Isso é mansidão. Orai pelos vossos inimigos. Só um coração manso compreende isso aí. Só um coração manso compreende isso. Só um coração manso compreende, dizendo aos seus algozes, lá na cruz do Calvário, sendo açoitado, dizendo, olhando para o céu e dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Como a nossa natureza está distante dessa natureza de Jesus, que certa vez ele disse: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus estava dizendo com essa palavra que ou nós buscamos a multiplicação da mansidão na nossa vida, ou nós seremos tragados pelas nossas emoções, ou nós buscamos o controle das nossas emoções, consequentemente a mansidão, ou nós seremos tragados pela nossa língua desordenada, pelo calor da batalha, pela falta de equilíbrio. Onde a mansidão chega, o medo tem que bater em retirada. Certa vez, Jesus falou que nós não temos um espírito de temor, mas sim um espírito de amor. Quando ele diz que o espírito que ele nos deu se chama amor, ele está dizendo que esse espírito, ele é manso. E ele nos ensina a mansidão. É tempo de você parar um pouco e esperar as coisas acontecerem. Se você fizer conforme as suas impressões, talvez você coloque as coisas a perderem. Se você fizer conforme as suas impressões, você estará agora jogando o seu coração nos braços das circunstâncias. Isto é, quando você aprende a verdadeira mansidão com Jesus, você estará colocando rédeas no seu coração. Eu vi certa vez alguém falar isso e me marcou. Um coração não manso é um coração azogado, é uma língua tola, se manifesta através de uma língua tola. Um coração bravo, um coração azogado, é um coração tolo. E Deus está dizendo, do mesmo jeito que eu fiz na vida daquela viúva, dando a ela uma virtude, aleluia, chamada azeite em multiplicação, eu vou lhe dar a mansidão, porque a mansidão é fruto da graça de Deus. E Jesus está dizendo: aprenda comigo. Aprenda comigo. Através da mansidão, e eu vou avançar aqui, você obtém resistência espiritual. Os descontrolados,
Os valentões na carne, eles são valentões só por um momento. As circunstâncias da vida se encarregam de dar uma rasteira neles. Então é melhor você esperar o tempo de Deus. Aprenda a ser manso e manso de coração. Deus vai multiplicar o azeite. A gente viu no primeiro encontro o azeite do ânimo, mas Deus também vai multiplicar o que nós falamos agora, o azeite da mansidão. Eu avanço agora e trago mais vasilhas para que esse azeite seja multiplicado. Eu agora digo a você, movido pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, que Deus vai multiplicar o azeite da paciência. E eu tenho falado muito sobre paciência. Eu acho que é porque eu estou precisando de mais paciência. Eu tenho percebido que mexe para um lado, mexe para o outro, eu falo de paciência. Eu acho que é o clamor da minha alma por paciência. Porque, de fato, irmãos, nós precisamos dessa virtude espiritual, dessa multiplicação de paciência nas nossas vidas, porque os dias são maus, os dias são cruéis. E nós precisamos, sim, dessa paciência. E eu vejo um episódio aqui lá em 2 Samuel, capítulo 16, que demonstra essa virtude na vida de Davi. Você lembra de Davi? Aquele Davi lá do Salmo 23, que escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você lembra? Aquele Davi que derrubou o gigante, aquele Davi que foi ungido ainda jovenzinho como rei de Israel, aquele Davi que foi perseguido pelo Saul, o rei que enlouqueceu e queria matar Davi de todo jeito. Pois bem, lembra dele? Pois bem, Davi. Davi agora estava passando um dos momentos mais complicados da sua vida. Porque não é fácil você enfrentar uma luta dentro de casa. Você sabe o que eu estou falando. Você que enfrenta um gigante dentro da sua casa, um problema de relacionamento, você sabe o que eu estou falando. Não é fácil. Não é fácil. E Davi agora tinha no seu pé, como inimigo, o seu próprio filho. Absalão era o demônio em pessoa. Tanto é que, eu não lembro o número do salmo agora, mas tem um salmo que Davi diz assim, ó: quem me dera ter asas, eu voaria para o deserto. Davi, em outras palavras, está dizendo assim: eu já não aguento mais essa pressão aqui dentro de casa, eu queria desaparecer. E é verdade, tem hora que a gente quer desaparecer mesmo. Tem hora que dá um nó e a gente diz: meu Deus do céu, que é isso que está acontecendo? Que bronca é essa? E dentro de casa isso acontece vez por outra. Davi, ele pede para desaparecer. E tanto é verdade que ele diz: olha, se o meu problema tivesse além das fronteiras, além do palácio, estava bom. É como que Davi, eu entendo que Davi estava dizendo assim: se fosse com os meus inimigos, eu usava lança, eu usava espada e era pé no bucho e mão na cara. Era mais ou menos isso que Davi estava dizendo. Mas olha só, o meu problema é com alguém que deita comigo. Ele estava se referindo a alguém da sua própria casa e possivelmente a esse filho dele chamado Absalão, o demônio em pessoa. Ele diz: rapaz, agora, é como Davi estava dizendo, eu tenho que ter paciência, porque se fosse na tapa eu resolvia logo, lá fora, mas é dentro de casa. E aqui eu aprendo uma grande lição. A lição que eu aprendo aqui é que os problemas dentro de casa a gente não resolve na tapa. A gente não resolve no grito, na ameaça, na força. No eu quero, é do meu jeito. Você, rapaz, já passou por tantas e tantas da vida e ainda não aprendeu. Você tem que aprender que dentro de casa, os problemas dentro de casa só se resolve com crescimento espiritual, com santificação, com busca constante. Não tem outro jeito não. E nesse contexto de perseguição, filho querendo matar pai, filho querendo roubar o reinado do pai, Davi
para evitar um confronto com seu filho, ele sai da cidade. E quando ele sai da cidade, é aquela história, né? Nada que está tão ruim que não possa piorar. Mais ou menos isso, né, que o povo fala. E acaba já numa situação dessa. Quando ele sai da cidade, ele encontra um parente de Saul chamado Simei. Eu estou falando de paciência e da multiplicação dessa virtude na nossa vida. E na saída ele encontra esse infeliz chamado Simei, que começa a jogar pedra no rei Davi. Davi já era rei aqui, jogando pedra, jogando terra em Davi e amaldiçoando o rei. Ele dizia mais ou menos assim, você pode encontrar essa história lá em 2 Samuel 16. Ele dizia, tá vendo, tu tá passando por isso, porque tu roubasse o reinado, tomasse o reinado do meu parente Saul. Tu estás assim, teu filho está querendo matar, porque tu pecasse, tu fizesse as coisas que não, tu fizesse coisas que não deviam fazer. E esse homem estava amaldiçoando e surrando com palavras o rei. E o texto diz que Davi não estava só, ele estava com a sua guarda pessoal. Os cabas mais preparados do reinado estavam com ele. E esses homens dizem assim, Davi, deixa eu arrancar a cabeça desse cão morto, ou desse cão. E Davi disse, não faça nada. Não faça nada. Pode deixar. Deus permitiu. Deus vai me dar graça para suportar. Muitas vezes nós estamos nessa situação. Não dá para fazer muita coisa, não. É esperar. É chorar nos pés de Jesus. É ver que por trás da atitude de Simei, ou da triste situação que nós nos encontramos, às vezes está uma maior ainda, e há uma fonte ainda muito maior. E Davi diz assim, eu vou fazer o quê? Deixa esse cabo aí. O mal por si só se destrói. Eu imagino que Davi estava pensando isso. Eu vou focar em resolver meu problema dentro de casa. Porque meu filho, que é meu filho, que eu cuidei, que eu amei, que eu instruí, quer me matar? Davi tinha a capacidade de focar naquilo que era mais importante. Quanto mais esse homem aí. Mas se a gente for olhar a história de Simei, a gente vai ver que lá na frente ele encontra o que ele merece. Eu estou falando assim no tom da gente. Depois você pesquisa como foi que Simei terminou a sua vida. Lá na frente ele encontrou o dele, como a gente diz no popular. Lá na frente ele pegou em bomba. Mas eu não vou falar não porque não dá tempo. Eu estou falando de paciência. Eu estou falando de suportar. Eu estou falando de focar naquilo que é importante. Para a gente avançar, a gente tem que resolver o problema dentro de casa, com a família. E precisa de multiplicação de azeite. Até porque aquela mulher tinha um problema familiar e o azeite resolveu. E não é só uma botija de azeite não, porque uma botija não resolve não. Isto é, só dizer que é crente e amém, paz do Senhor não resolve não. Tem que ter muito azeite. E esse azeite que você está precisando é o azeite da mansidão. É o azeite da mansidão. É o azeite da paciência. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Me ajuda, Senhor, que eu preciso. Eu não sei se eu tinha a mesma paciência de Davi ou a mesma mansidão dele. De ouvir aquele miserável daquele Simei, aquela peste, e esperar o tempo de Deus. Que o Senhor me ajude
Que o Senhor te ajude, porque se a gente procurar, a gente vai ver que tem alguns simeis na nossa vida. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. São 7h54. Deus vai multiplicar o azeite nas nossas vidas. São 7h54. Eu vou lhe dar aí 30 segundos. Se você pode, vá até as suas redes sociais, Instagram, Facebook ou YouTube, e pesquise lá Pastor Júnior Técio e faça seu pedido de oração. Eu vou lhe dar 30 segundos, se você desejar. Você que já fez, tudo bem, compartilhe se você não compartilhou ainda. Você que não tem acesso às redes sociais, está ouvindo pelo rádio, Deus conhece a sua necessidade. Eu já quero pedir que você vá para o seu lugarzinho de oração, para a gente falar com Deus, apresentando a Deus a nossa pequena porção de azeite. Porque a sensação é que às vezes a gente não tem nada, de tão pequeno que é o que nós temos. Tão pouco é o que nós temos, que às vezes a gente acha que não tem nada. Mas que o Senhor multiplique. Nós vamos orar juntos. Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.